Senador, o argumento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é de que esse não é o momento para a CPI, porque ele citou condições sanitárias, diz que o ambiente deveria ser de busca de soluções. Por que, na avaliação do senhor, é sim o momento de abertura de CPI, já que o senhor que fez esse requerimento? Juliana, eu saúdo em especial as boas intenções do presidente Rodrigo Pacheco, inclusive o esforço que ele faz de, apesar de Jair Bolsonaro, tentar construir um grande acordo nacional para o enfrentamento da pandemia. Mas, veja, as razões sobejam para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. O Brasil, hoje, é o epicentro global da pandemia. No dia de ontem, com os números de ontem, de cada 10 humanos que morreram no planeta por conta da Covid-19, 3 são brasileiros e brasileiras. Nós estamos com a maior média global de mortos. A soma de mortos do dia de ontem, por exemplo, o número de mortos do dia de ontem é superior a todos os mortos durante a pandemia no Paraguai. A soma de mortos que nós temos é superior a de outros 66 países. E isto, convenhamos, não foi um fato à toa. O governo brasileiro poderia ter adquirido vacinas ano passado, em vários momentos. Disse que a vacina da Pfizer transformaria as pessoas em jacaré, disse que não iria comprar a Coronavac, que hoje vacina 8 de cada 10 brasileiros, porque era vacina chinesa e por conta da oposição dele ao governador João Dória, incentivou aglomerações, criou as condições para que o país se tornasse uma espécie de laboratório de novas cepas, algumas que podem se desenvolver, inclusive, resistente às vacinas. Então, os atos não foram omissões que levaram até a circunstância que nós estamos, foram os atos. E para ter CPI, como muito bem disse o ministro Barroso, e como muito bem assinala o professor Rubens antes, ainda há pouco, precisa somente de 3 elementos, conforme nos ensina a Constituição. Número mínimo de assinaturas, no caso do Senado, 27 assinaturas bastavam, 1/3 para subscrever o requerimento, nós conseguimos 32. Fato determinado, nós temos as razões que já lhe expus, e tempo certo para a duração. O que o ministro Barroso fez, Juliana, não foi o ministro Barroso que mandou instalar a CPI. É bom esclarecer esse ponto, porque... Não foi o ministro Barroso que mandou instalar a CPI. Quem mandou instalar a CPI foram os 32 senadores que subscreveram. O presidente Bolsonaro tem que reclamar com os 32 senadores. O que o ministro Barroso disse e fez foi somente dizer o seguinte: cumpra-se o que diz a Constituição. Quem quiser, a essa altura, abra o livro da Constituição da República, no artigo 58, parágrafo 3º. Os elementos estão lá colocados. A revolta do presidente Bolsonaro no dia de hoje, pela manhã, só revela que ele sentiu fortemente o impacto de até onde uma comissão parlamentar como esta pode, a partir de suas investigações, chegar. Senador, tem uma frase, né, que é muito falada quando a gente toca no assunto CPI, que é aquela história de que todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. E eu queria perguntar para o senhor se você enxerga o risco da CPI acabar sendo desvirtuada dentro do Congresso. Tem todos os riscos. Nós vamos trabalhar para que ela siga o seu curso. Investigue as responsabilidades de quais foram os agentes públicos, por ação ou omissão, que levaram ao aprofundamento, a ampliarmos o número de brasileiros mortos pela pandemia da Covid-19. Eu vou dar, por exemplo, me permita aqui dar um exemplo concreto, porque a gente poderia falar dos números. Nós estamos com mais de 340 mil mortos, eu estimo que pelo menos 80 mil desses mortos poderiam ter sido evitados se tivessem tomadas medidas de precaução. Vamos dar um exemplo. Há 1 semana, 2 semanas, a sociedade brasileira consternou-se com a morte da mãe do padre Fábio de Mello. Em um depoimento essa semana do padre Fábio de Mello, ele disse: faltavam 4 dias para minha mãe ser vacinada. 4 dias. Com 4 dias, se tivesse a vacina um pouquinho antes, ela teria sido salva.
Eu pergunto, Juliana, e é essa pergunta que a CPI tem que responder. Se nós tivéssemos aceito as vacinas da Pfizer, 70 milhões de doses, em agosto, nós não conseguiríamos ter iniciado a imunização dos brasileiros em dezembro? Se ao invés de criar uma guerra contra a Coronavac, chamando ela de vacina chinesa, nós tivéssemos agilizado para que a Anvisa, o quanto antes, a autorizasse, nós não poderíamos ter tido, junto com as vacinas da Pfizer, pelo menos 100 milhões de doses entre dezembro e janeiro? Eu acredito que sim. E com isso, a pergunta: quantas vidas não poderiam ter sido salvas? É isso que a CPI tem que investigar. Agora, os apoiadores do presidente, esse foi um argumento também dele, disseram que também tem que se investigar a atuação de governadores e prefeitos, e o senhor trata no requerimento da investigação da conduta do governo federal. Essa possibilidade, como é que o senhor vê? Não tem nenhum óbice. A CPI é para investigar a omissão de agentes públicos no combate à pandemia. Não tem nenhum óbice ir adiante nessas investigações, seja contra quem quer que seja. Eu repito, não há de nossa parte temor a qualquer tipo de investigação. É despropositada a reação de hoje do presidente da República. É despropositado o presidente da República falar em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo ele, que é objeto de 73 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Antes de falar em pedido de impeachment de ministro do Supremo, ele tinha que conversar com o presidente da Câmara, se não caberia ao presidente da Câmara analisar os pedidos de impeachment que tem contra o presidente, que, no meu sentir, já feriu todo o corolário que estabelece a lei de crimes de responsabilidades, a lei 1052 de 1950. Uhum. Agora, senador, o processo, ele vai andar no Senado, né, a partir dessa decisão de Barroso e da confirmação depois do presidente do Senado. Tem 31 assinaturas, né, como o senhor falou, o necessário é um pouco menos que isso. 32, porque nós estamos incluindo, nós estamos considerando a assinatura do Major Olímpio. Obviamente, para efeitos práticos, como ele já faleceu, ela não vai ser considerada. Mas nós, em homenagem, inclusive, ao Major Olímpio, sempre quando contamos as assinaturas, incluímos a dele. Agora, vai começar, já começou a mobilização do governo em relação a esse tema também, e da base governista, para tentar, que essa CPI não vá para frente. O senhor tem convicção de que os 31 vão manter a assinatura? Tem alguma possibilidade de assinaturas serem retiradas até o processo de fato ser aberto? Eu tenho confiança nos meus 31 colegas. Algum dos colegas deve ter também consciência de que, se a assinatura for retirada, eles inscreverão o nome no painel da infâmia da história. Passarão para a história, e a história tem espaço, Juliana, tem espaço para a glória, mas tem espaço também para a desonra. Inscreverão os nomes daqueles que retirarem como cúmplices de genocídio. Por isso eu tenho confiança nos 31 colegas que estão com o nome subscrito na CPI.